Okay, Rafael. So my name is Najibi. I am the coordinator of Speak Online, and my role here is trying to show you if we have a solution to your English needs in order to develop a better level of communication and conversation for your course. Okay? Okay, very good. Hello, Najibi. Can you hear me well? Very well, Okay. very well. What do you think? Do you mind if I make the presentation in English or in Portuguese? What do you prefer? I think I prefer Portuguese because I'm not secure enough yet to do Ok, it in ok. English. Rafael, absolutamente compreensivo, tá? A maioria dos alunos que procura Speak Online é porque eles encontram-se num nível chamado intermediário, porque eles não são nem básico, né? Que não estão começando, e também não são avançado, que falam com proficiência. Então, eles se consideram intermediários e por isso que eles procuram a gente para ajudá-los. Eu não sei, você está conseguindo ver a tela que eu estou projetando aí para você? Apareceu para mim, tô vendo. Maravilha. Então eu vou te mostrar. Você pode me parar em qualquer momento para fazer qualquer pergunta que você quiser. Normalmente, Rafael, os alunos de conversação, para sair do nível intermediário e se sentir mais confiante para falar, falar com mais elegância, falar sem pensar muito em formar as frases, falar de maneira mais instintiva e natural, com autonomia, nós fizemos uma pesquisa uma vez, identificamos que mais de 70% dos alunos que se consideram intermediate level, eles estão parados num platô e não conseguem continuar crescendo. E nós fizemos uma pesquisa, o que falta para esse pessoal? E desenvolvemos esse produto para atender às necessidades dos alunos de conversação. Aí, ao final, você vai falar para mim se serve para você também, tá bom? Ok, Maravilha. Então, Rafael, o que que acontece? O curso de conversação é para desenvolver a competência de falar inglês com autonomia, com fluência, e para isso a gente tem quatro áreas de atuação. Desenvolver pontos gramaticais um pouco mais elegantes, como present perfect, report speech, é, conditional, present perfect continuous, que é a habilidade de você falar inglês. Eu tenho visto, eu gostaria de ter aprendido. São tempos verbais que o aluno de intermediário ele tem medo de utilizar no geral, porque não teve prática o bastante durante uma aula com a observação competente do profissional de ensino de inglês, que é o que a gente está tentando entregar para você, tá? O verde aqui são os conectivos. Também faz muita falta para o aluno de conversation, que é utilizar however, moreover, even though, as a matter of fact, due to, despite of the fact, unless, as a matter of fact, unless, in fact, enfim, esses conectivos, eles são como se fossem as juntas do nosso corpo. Eles vão dar flexibilidade para você falar. Por isso que às vezes quando você está falando inglês, você faz uma frase, aí faz outra frase, aí faz outra frase, fica faltando o quê? As junções dessas frases. E a gente treina um aluno para utilizar esses conectivos de maneira mais elegante. Eu vou te mostrar a lista daqui a pouquinho. Vocabulário. Você sabe disso tão bem quanto eu, né, Rafael? Quantas vezes você está conversando e você fala, puxa, como é que fala? E o vocabulário não vem. Então a gente treina você também para vocabulários específicos. Você vai falar para mim quais são os tópicos que você quer conversar e nós vamos desenvolver lições completas de acordo com a sua necessidade, que é uma outra coisa legal. muito Curso bom. de conversação aqui, Rafa, não tem um livro pronto. A gente seleciona os tópicos e você escolhe os tópicos que mais te agrada e a gente entrega as lições para a gente poder trabalhar dentro de sala, tá? É bem on demand, de acordo com o que você está procurando, tá bom? E a fluência, Certo. a gente trabalha três esferas da fluência com você: a autonomia, o discurso, que é o speech, e a apresentação. Porque nós acreditamos que a maioria dos alunos que são intermediário ou que são de nível de conversação estão pleiteando uma ascensão de carreira. E esses profissionais normalmente são ou gerentes, ou coordenadores, ou até vice-presidentes, CEOs, que ainda não estão seguros para poder fazer uma apresentação no inglês, em inglês numa empresa global ou multinacional. Então a gente também trabalha essas competências, tá? O que mais que a Legal. gente faz? Pode Não, voltar ali? Deixa eu te uma posso, dúvida. posso sim.
Pode falar, Rafael. Ali naquela parte de gramática, como que é a abordagem? Como que é Boa. trabalhada a gramática em Excelente sala de aula? pergunta. Excelente pergunta. Nós não vamos fazer aula voltado para explicação de gramática longas durante as nossas aulas de conversação, senão elas não seriam chamadas de conversação. Então, o que que a gente faz? Pega uma aula de 30 minutos, por exemplo, ou uma aula de 45 minutos. Eu vou gastar 5 minutos de uma aula de 45 minutos explicando para você um tópico de gramática que você tem dificuldade e você precisa entender o conceito primeiro, depois eu passo 40 minutos com você, utilizando frases dentro do assunto que a gente escolheu para conversar, utilizando a gramática. Vou te dar um exemplo. Eu te explico lá o que é um present perfect, né? Que é falar, eu fui ao shopping, eu vi o Marcos, você assistiu o filme, isso em inglês. Have you seen the movie? I've lost my keys. Have you seen my keys? São frases do present perfect que é fácil de entender, mas explicado direitinho, fica fácil de entender. E aí, durante a aula, eu vou dar muitas oportunidades para você falar utilizando aquele tópico gramatical. Aí você tem a compreensão e você tem a solidez de utilizar aquela frase durante 40 minutos ou aquele modelo de gramática para não ter mais problema de esquecer. Que, na verdade, Rafael, gramática, você entende ela muito rápido e muito fácil, porque a gramática da língua inglesa é a gramática mais fácil de entender. Aí você fala, mas por que eu não lembro, Najib? Porque faltou você a experiência de falar utilizando aquela estrutura. Então eu te explico em 5 minutos. Entendeu, Rafael? Eu entendi sim. Então, vamos embora. Vamos falar. É assim que o ensino da gramática é feito aqui, tá? Ótimo, muito bom. Para não ter aquelas aulas longas, chatas, maçantes, com um monte de exercício para escrever. Esquece, tá? Fala meia hora do assunto, no final você não consegue falar nada. É, exatamente, Rafael. Posso seguir então aqui? Ou tem mais Pode, alguma pode. coisa? É Para só isso. ensinar você, que é um aluno de conversation, nós utilizamos 6 possíveis metodologias. Não tem uma metodologia. É a metodologia que mais se adequa a você. Então, a gente vai utilizar role-play, debates, criar histórias, fazer pergunta e resposta. Vou abrir um flip chart, vou abrir um chart para você e falo, what can you see in this picture? E o que que você consegue ver nessa foto? Aí você vai ter a chance de descrever a foto, a gente trabalhar adjetivos e advérbios. Então, para cada assunto e para cada situação e para cada aluno, é possível utilizar pelo menos uma dessas 6 metodologias de ensino, tá? A Speak Online tem mais de 20 anos desenvolvendo materiais didáticos, metodologia, processos de ensino, protocolos de fluência, para levar para você conforto, velocidade e resultado nas aulas de conversação, tá? Certo. Durante as aulas, aquelas 5 necessidades que eu mostrei para você no começo lá, eu vou suprir com novos vocabulários, uma maior fluidez, velocidade, entonação, fluência, para te dar essa sensação de que você tá confortável falando, entende? Esse é o objetivo do nosso curso de conversação. Levar para você uma condição de você falar com confiança, tranquilo, sem nervosismo, em qualquer situação onde o seu inglês for exigido. Melhor controle dos tempos verbais, né? Que eu falei para você. Expressões idiomáticas e uso de phrasal verbs. Porque assim, Rafael, o aluno básico, ele está acostumado a utilizar algumas palavras do vocabulário básico. Vou te dar um exemplo. Uma conjunção que é o mas, que é o but. Um aluno do intermediário tem que substituir o but pelo however. Mas por que, Najib? Porque numa entrevista de emprego, se você quer impressionar com o seu inglês, você vai ter que utilizar um vocabulário de nível intermediário. É mais ou menos assim, ó. Se você está no ensino médio, você vai conversar com os caras numa linguagem de ensino médio. Se você entra numa reunião de negócio, se você está num ambiente universitário, na área acadêmica, o seu vocabulário já é outro. Não dá para você utilizar as mesmas palavras simples. Então, ao longo do curso, também vou trocando algumas palavras para você e vou acompanhando a sua performance durante a conversa.
Então, toda vez que você usar um however, por exemplo, pum, vou colocar uma estrelinha lá no quadro, falar, ó, legal, Rafael usou o however. Você vai ver e falar, pô, eu usei o however, tô indo bem. Que é uma coisa que acontece durante a aula também, para você medir o seu progresso. Uma coisa que raramente as escolas fazem, a gente faz questão de fazer aqui, é uma avaliação inicial com você. Como é que está todos os seus níveis gramaticais? Através de uma entrevista de 40 minutos, eu vou fazer perguntas muito simples para você no presente, no passado, no futuro, no presente contínuo, no passado contínuo, com o uso do will, com o uso do going to, com o uso do modal can, could, should, e vou ver como é que você responde. E vou anotando aqui. Ao final, eu tenho um plano de trabalho para você, para cobrir todas essas necessidades. E aí eu estabeleço um período de 6 meses com períodos de checagem do seu progresso, para você ver como é que você progrediu até ali. A gente fiz 30 dias de aula. E eu, como aluno, já percebi que eu melhorei nisso, melhorei nisso, melhorei nisso, melhorei nisso. E eu, como professor, eu vou te dar um feedback também. Olha, Rafa, melhorou muito nisso e precisa melhorar nisso aqui também. E joga para o próximo nível do seu curso de conversação. Então, não é um curso de conversação, vamos falar inglês, solto, livre, sem objetivo, porque aí você não cresce. Aí tem muito aplicativo que você pode fazer e você não paga nada. Agora, se você precisa de uma mentoria para o desenvolvimento da sua capacidade de se comunicar de maneira inteligente, elegante, fluida, entende? Esse é o nosso produto para você. Não é. Senão você tem vários aplicativos e várias escolas aí que você chega um cara do nada lá e vamos conversar em inglês, mas ele não vai te corrigir, não vai te ensinar nenhum ponto gramatical. Normalmente não é como os nossos professores são professores certificados pela Universidade de Cambridge, que é uma universidade que tem mais de 800 anos, né, dentro da área de ensino de idiomas. Então, você está em boas mãos. A gente consegue te ajudar porque a gente tem técnica para isso. Eu percebo muito isso com alguns cursos online que você não tem contato com o professor, aplicativo, assistir vídeo, muita gente recomenda, né? Assiste vídeo, assiste Friends, e Ajuda. você acaba não tendo uma referência, né? Você Uhum, vê lá a, uhum, palavra, a frase está certa ou está errado, o Duolingo dá uma dica, mas é uma frase que eu posso usar no trabalho, é uma frase que eu posso usar numa exatamente. reunião. Exatamente. Aquilo ali que falaram no Exatamente. Friends, falaram é moderno, não é? Fica meio, sabe, solto no ar. E aí eu não sei se eu tô aprendendo. É É. essa a questão. Não sei se eu Essa, tô melhorando. essa frase que você acabou de me falar é o que nos estimula todos os dias a fazer um trabalho cada vez mais competente para o aluno. Você falou, eu não sei se estou aprendendo. Os nossos alunos, para nós, professores da Speak Online, a gente quer que eles saibam que eles estão aprendendo e que eles vejam que eles estão aprendendo, que eles percebam que eles não estão mais como começaram no início do curso. Que isso vai fazer com que eles continuem a desenvolver. Esse é o nosso trabalho. Esse mapeamento que eu falei para você são 12 tópicos gramaticais e perguntas que eu vou fazer ali e eu vou anotar. No final, eu consigo te apresentar um gráfico de como é que estão as suas habilidades gramaticais. Como é que está o seu speaking, como é que está o seu listening. Para a partir daí, então, a gente iniciar um trabalho. Aí, além de melhorar sua capacidade de falar inglês, nós também trabalhamos com a sua capacidade de ouvir, fazer um comentário inteligente, depois investigar um ponto. Então, de certa forma, você recebe junto um curso de comunicação eficaz, com as 6 chaves para ouvir corretamente e se tornar um bom comunicador. Então, não é só falar inglês, é falar inglês de maneira que você se torne interessante no meio que você está inserido no trabalho. Para isso, a gente vai passar uma lista de tópicos para você. Você vai escolher os tópicos que mais te agrada e a gente vai desenvolver essas lições para atender esses tópicos com você. E a lista de conectivos, tábua de verbos, mapa de progresso, vai receber um monte de material, um combo de material em PDF para poder dar sustentabilidade para o que você vai fazer no curso de conversation com a gente. Rafael, me fala de coração agora. Era isso que você estava procurando quando você procurou um curso de conversation ou não? Era isso, sim. Sinceramente, é um curso que vai me dar a oportunidade de usar aquilo que eu tô aprendendo, falar. Eu imagino que é isso, né? Essa é a ideia. Então, tá bom.
Eu espero que você tome a decisão mais acertada de iniciar hoje. Todos os progressos que a gente faz na vida dependem das decisões que a gente toma no momento que a gente sente que precisa crescer. Não deixa para amanhã, tá bom? Procura os nossos consultores educacionais aí, fala com eles, tem um plano para cada orçamento, Rafael. Eu não vou falar de valor com você aqui, mas eu garanto a você, na sua cabeça você já tem um valor. Fala, meu curso de inglês não pode custar mais que isso, e dentro do meu orçamento eu tenho isso. Então eu te garanto que esse valor que você tem na cabeça, você pode dividir em aulas e fazer inglês com a gente, tá bom? Rafael, muito obrigado aí, eu espero que você se torne mais um aluno da Speak Online, satisfeito em alcançar a conversação, tá bom? Um abraço. Obrigado, tchau, tchau.